Olá, sou Gabriela Coisa Física, participei do programa PIBIC CNPq-MS, onde pesquisei sobre características estruturais do capim Capiaçu em diferentes cidades de Leblon. Esse trabalho tem autoria de Gabriela Coisa Física, Fábio Antônio Seidel, Bruno Eduardo Zimmermann, Lucas Rafael Neto e Marcela Abdo Neto. Somos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campo Nacional de Rondon, Centro de Ciências Agrárias e Economia. Introdução. Plásticos e gramíneas são fundamentais na alimentação de alimentos, sendo necessária uma expressão máxima de biomassa com alto valor nutricional para atender as necessidades dos animais de produção. Capinha de planta pernicete purpura é uma forageira com elevado valor nutritivo, podendo ser realizada como silagem de corte ou para fornecimento no corpo. Capim capiaçu é um clone do capim elefante, propagado vegetativamente, caracterizado por ter seus dentes como eretos, facilitando a colheita mecânica. Composto por folhas largas, longas e verdes. Recomendado para o cultivo de capineiras, sendo utilizado para suplementação volumosa na forma de silagem ou picada verde. Devido ao alto potencial de produção, até 50 toneladas de matéria seca por hectare por ano, pode ser utilizado para a produção de biomassa energética. A tecnologia BRS Capiaçu é destinada a produtores de leite ou carne, que utilizam volumoso conservado em silagem ou inseticida fresco. Objetivo. O trabalho teve como objetivo avaliar as características estruturais, como perfis basais de planta, comprimento de folha, rotações, diâmetro de colmo, altura de planta, do capim capiaçu e do capim napier, em diferentes idades de retorno. 30, 60, 90 e 120 dias, no envenenamento em blocos padronizados, 4 repetições por idade. Materiais médicos. O experimento foi conduzido na fazenda experimental do Oeste, na Chácara de Rondon, com clima subtropical, chuvas bem distribuídas e verão quente. Delineamento experimental utilizado com blocos controlizados em esquema fatorial 2x4, com 2 cultivares, 4 idades cerebrais, 30, 60, 90 e 120 dias. 4 repetições foram avaliadas as características estruturais das forrageiras no experimento. O plantio do capim capiaçu foi realizado em novembro e era preparada com oração e gradagem. Foi realizada análise de solo para verificar a necessidade de calagem na vegetação. O sistema de plantio foi em povas, com espaçamento de 50 centímetros, utilizando mudas com 2 gemas por pova. O início das avaliações foi após um corte de uniformização em fevereiro, a 15 centímetros de altura do solo. O início das avaliações foi após o corte de uniformização em fevereiro, a 15 centímetros de altura do solo. As avaliações realizadas foram perfis basais por planta, comprimento de folha, brotações, diâmetro de colmo e altura de planta. A altura de planta medida do nível do solo até a curvatura da última folha, utilizando régua graduada em centímetros. Os dados analisados em diferenças detectadas foram comparados pelo teste de Duque a 5%. Resultado de discussão. De todas as características estruturais avaliadas, não houve interação entre os cultivares e tempo para as características estruturais avaliadas. Aos 30 dias de crescimento, tanto no capim capiaçu quanto no capim napier, observou-se um maior número de perfis basais sem diferença significativa entre eles. O perfilhamento basal foi reduzido nos cortes de 60 a 120 dias de crescimento, possivelmente devido ao sombreamento e à falta de estímulo pelo corte. O comprimento de folha não diferiu entre cultivares, como podemos observar na tabela, e foi inferior aos 30 dias, diferindo dos demais tempos avaliados. As brotações laterais foram superiores aos 30 dias e não diferiram nos demais tempos. O diâmetro de colmo foi inferior aos 30 e 60 dias, diferindo dos demais tempos, 60 e 90. E não houve diferença entre os cultivares. Quanto à altura de planta, essas não diferiram entre cultivares e obteve maior crescimento aos 120 dias, com 297,34 cm de altura. Segundo Cunha,
Colaboradores, em 2007, em seu experimento, também não obtiveram diferença entre os genótipos da pericélia quanto às características estruturais. As plantas de Napier e Capiaçu chegaram a 2,97 metros de altura com 120 dias. Como podemos observar na tabela, e como foi dito, não houve significância nas diferentes estruturas nas duas cultivares analisadas. Conclusão. Plantas de capim, capiaçu e capim Napier apresentam características estruturais semelhantes nos tempos avaliados. Recomenda-se o manejo do capim, capiaçu e do capim Napier com 30 dias de crescimento, pois encontra-se num tamanho considerado adequado. Agradecimento. Agradeço ao FIBIC, CNPq Oeste e ao Grupo de Pesquisa NEFEP, no Estudos do CNBSK.